paz do Senhor, bom dia! Eu me chamo Laureane Silva e esse é o Devocional da Manhã. E o tema do nosso devocional de hoje é: o não de Deus é para nos proteger. E a mensagem encontra-se em Números, capítulo 11, versículo 33, que diz assim: Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigar, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande. Aquele povo estava obstinado, blasfemando, dizendo que queria, porque queria carne. E aí Deus manda carne, mas quando aquele povo come, com aquela desobediência, né, que Deus ele poderia ter dado, sabe? E aquele povo dizer: não, se não é isso que o Senhor quer me dar, então nós não queremos. Mas eles não se importavam com a vontade de Deus. Eles queriam suprir os seus desejos carnais. Eles queriam mais as bênçãos do que o próprio Deus. Eles queriam prazer do que o próprio Deus. E Deus irou-se com aquele povo. E antes que eles degustassem, eles morreram. Deus enviou uma praga e muitos morreram ali. Deus, ele quer nos proteger de nós mesmos, nos proteger do pecado que toma o nosso coração, mas muitas vezes nós estamos tão obstinados que o mais importante é viver e usufruir daquele prazer do que atender à vontade de Deus. E aí a gente acha que, não, Deus depois vai me perdoar e eu quero satisfazer esse desejo carnal. E o que acontece? Você pode não ter outra oportunidade, você pode morrer. Quantos desobedecem, saem da posição e morrem? A gente pode não ter outra oportunidade de arrependimento. Os nãos de Deus são para nos proteger. Quando eu estava assim, eu sempre gosto de voltar ao passado. Eu sempre gosto de lembrar das coisas de Deus, da minha trajetória. Deus, ele sempre traz cura à minha vida com as memórias do passado, porque a maior parte dos traumas que nós temos, das feridas que nós temos, vem lá do passado. E a gente fica reagindo a feridas que não foram curadas. Então, volta e meia, é importante nós termos um tempo devocional para Deus, largo, de intimidade, de confiança, né? Aquele tempo que a gente deixa Deus falar também, não só o tempo que a gente fala, porque Deus, ele vai nos conduzindo em nossa mente para lugares específicos aos quais ele deseja nos curar. Deixa eu dizer para você, olha, quando eu faço meu devocional, a gente tem que ser totalmente aberto e dizer para Deus. Às vezes tem uma angústia tão grande que a gente chega na presença de Deus e não se derrama, a gente não tem nem coragem de falar para Deus aquilo que a gente quer. A gente, ai Deus, muito obrigado, em nome de Jesus, abençoa fulano. Mas tem uma coisa aqui dentro e eu não apresento. E é justamente nesse tempo de oração que Deus nos cura, que Deus se revela. Então, eu me derramo e eu falo. E Deus, ele começa ao Espírito Santo a instigar, a falar e falar. E aí, quando você vê, olha, eu não consegui identificar que era isso que estava me afligindo. E no período de oração, Deus me mostrou que era isso que estava me afligindo, que era essa angústia que eu tinha. E é no falar que as coisas vão se revelando. E nesse momento de falar, muitas vezes Deus, ele vai trazendo na nossa memória lembranças. E você precisa deixar essa lembrança fluir, sabe? Às vezes a gente interrompe alguns pensamentos que são direcionados pelo Espírito Santo. Então, por vezes, Deus, ele queria que eu narrasse situações para que ele dissesse: olha, foi exatamente aqui que isso aconteceu, e aí Deus, ele cura você naquela área. É uma terapia. Falar com Deus é uma terapia. O Espírito Santo, ele é o melhor terapeuta que você pode ter. E aí, olhando toda a minha trajetória, Deus me fez entender que os nãos que eu recebia contribuíram para que hoje eu chegasse aqui. Toda aquela oração da adolescência, o resultado é hoje. Mas para que hoje eu vivesse tudo que eu sonhei, a plenitude de tudo que eu pedi, eu precisei me submeter aos nãos de Deus. E não foi... Tiveram situações que eu precisei escolher. Deus disse não, mas eu podia dizer eu vou. Mas eu preferi obedecer. E eu te digo, valeu a pena. Às vezes isso que você quer tanto, essa carne que você deseja tanto, e Deus está dizendo: não, filha, esse relacionamento não é pra você. Esse emprego não é pra você, essa viagem não é pra você. Essa decisão não é a correta. Você não deve fazer isso. Você não tem que abrir mão disso. Você não tem que aceitar isso. E você pensa: não, eu vou, vai dar certo. Pode te trazer marcas tão profundas que vai dar trabalho de você reverter.
que nunca mais você vai ser o mesmo. E você poderia estar dizendo, eu poderia não ter ido, eu poderia ter dito não. E às vezes vão trazer consequências irreversíveis, ou pode trazer até a morte. E Deus, ele deseja te livrar de escolhas erradas, frutos de desobediência. Eu prefiro obedecer porque os nãos de Deus são para te proteger. Deus não está dizendo não porque ele quer te torturar, mas muito pelo contrário, mas é porque ele quer te livrar. Amém? Vamos orar. Pai, obrigada pela tua palavra nesta manhã. Nos ajuda, Deus, a ter discernimento da tua vontade e, mais do que tudo, obedecê-la. Ainda que isso seja a frustração da nossa vontade. Que nós possamos perseverar nisto, sabendo que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, e o Senhor tem sempre o melhor para nós. Que possamos entender que todas as coisas contribuem conjuntamente para o nosso bem. E que uma vez que nós te obedecemos, nós trilharemos o caminho da promessa e chegaremos ao destino final. Senhor, abençoa este dia. Oh, Deus, vai repreendendo todo o mal. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.